Agora eu quero falar do assunto muito controvertido: leite. Leite é um bom alimento ou não? E agora? Qual é a resposta certa? Tem gente que diz que leite é indispensável, que nós precisamos do leite. Ele é um bom alimento? Vou explicar. Assim como Deus fez o leite, ele é simplesmente maravilhoso. É um alimento completo, incrível para o começo da vida. Porém, o ser humano descobriu que o leite pode ser uma fonte de renda fantástica. Aí estragou tudo. Começou a ganância. Começou a contaminar o leite. Começou a modificar. E começaram a introduzir coisas que jamais deveriam ter introduzido no leite. Eu falei com uma pessoa que trabalhou muitos anos em laticínios e eu pedi: podes me dar os segredos? Como é fabricado o leite hoje? Ele disse: pois não. Perguntei: tem soda cáustica? Tem. É pequena quantidade para equilibrar o pH, mas tem. Às vezes tem formol, tem água oxigenada e assim por diante. É assustador. A vaca hoje pasta onde se passou herbicida, já está se contaminando. Tem gente dando para a vaca cama de aviário, aquele estrume dos aviários, que é o maior foco de infecção que se conhece no mundo, de doenças, é aquele estrume. E a vaca acaba comendo. Então o leite é altamente contaminado e passa para nós essa contaminação, esses vírus, bactérias, fungos que estão lá. Tem muita gente fazendo isso, é proibido por lei, mas não tem fiscalização possível para isso tudo. Também tem outro grande perigo: os carrapatos. Antigamente o carrapato não era problema, enquanto não havia herbicidas, inseticidas, carrapaticidas. Hoje ele é altamente tóxico. O carrapato morde a vaca e transmite pelo leite no mínimo 40 doenças: fibromialgia, mal de Lyme, febre Q, brucelose, febre maculosa, lúpus, doenças sérias mesmo, e dores incríveis. Então o carrapato é o perigo. Outra coisa, nós sabemos que as vacas estão recebendo hormônios também. E o hormônio já está na cama do aviário, porque é transmitido hoje, até se fala muito: não tem hormônio, não colocamos hormônios. Não adianta querer tampar o sol com a peneira, porque para a bioenergética, para o inconsciente, não existe segredo. Basta perguntar: aqui tem hormônio ou não tem? E a resposta é exata. Então esses hormônios estão deformando as vacas. Pode ver que elas não conseguem mais correr, nem caminhar, porque elas estão dando até 50 ou mais litros de leite por dia. Esse leite é tóxico, não é saudável, infelizmente. Tem muita coisa errada nas rações que elas comem. Elas recebem carne nas rações. A vaca nunca foi feita para comer carne. Aí vem os perigosos prions, que causam no mínimo 9 doenças degenerativas gravíssimas, inclusive mal de Alzheimer, esquizofrenia, mal de Creutzfeldt-Jakob, mal da vaca louca, mal de Hodgkin, mal de Parkinson e assim por diante. É uma desgraça. O prion não tem combate completo para sair do nosso organismo. Nós temos ainda o leite, às vezes tem pus, tem sangue, a vaca está doente, está com mastite, contamina todo o leite. É colocado nos caminhões esse leite, transportado a longas distâncias, chacoalha muito, vira quase uma manteiga, uma nata grossa. Chega ao destino, nos laticínios, precisa dissolver com química, com produtos fortes novamente. Então, nós sabemos que o leite está cheio de artificialismos hoje, causa muito catarro, muito muco, fabrica um mundo de doenças, atrai vírus, bactérias e fungos. É ótimo para criar asma, bronquites, catarros. É um problema incrível. O leite homogeneizado e pasteurizado também são de difícil digestão, porque destrói as enzimas. Tem gente que diz: nós precisamos do leite por causa do cálcio. Mentira,
Ninguém tem falta de cálcio por causa do leite. Olha os bichos do mato, nenhum tem falta de cálcio, nenhum toma leite. Os grandes animais da natureza, nenhum toma leite. O leite tem que ser mamado, não pode ter contato com o ar. Nós, depois de certa idade, depois dos 3 anos de idade, já não fabricamos mais a lactase, que é uma enzima para desdobrar a lactose do leite. E daí não conseguimos assimilar. E forma depósitos no organismo, inclusive sinusites, esses catarros todos. Então hoje muita gente está doente por causa do leite. E não deveria ser assim. Deus criou o leite de uma maneira perfeita, incrível, ótima. Mas o homem, por ganância, está modificando. Aí está cheio de antibióticos, de hormônios, de artificialismos, de conservantes, etc. Então o homem estragou tudo. A natureza fez perfeito. Nunca vi uma pessoa que toma muito leite e que tenha boa saúde. É impossível hoje. É só doença, doença, doença. E até é desagradável eu falar isso, porque eu me criei desde pequeno tomando muito leite. Porque não havia essas doenças, não havia esse comércio do leite. Era da vaca que a gente tinha, o carrapato não era contaminado como hoje, não havia nenhum artificialismo no leite, e esse leite era confiável. Eu tenho um ditado assim: tudo que nos repugna ao natural não foi feito para nós. Sentar debaixo de uma vaca e mamar nela não agrada a ninguém. Nos repugna, então não foi feito para nós. Para o bezerro, no entanto, é uma festa. Então nós temos que observar a realidade, a natureza. A natureza sempre faz as coisas de maneira perfeita. Leite é um alimento ótimo ou péssimo, depende quem o fez. Quando o homem põe a mão com interesse de lucro, simplesmente a coisa se complica completamente. Portanto, fica aí o alerta. Esse alimento hoje não é confiável de jeito nenhum. Falo por experiência, pelos testes bioenergéticos, como terapeuta, 17 anos testando isso, jamais se consegue aprovar o leite como alimento saudável hoje, e nem os derivados dele, infelizmente. Eu trouxe para vocês hoje o que eu chamo o mito do leite, porque estamos todos sendo enganados. E aí começa a problemática. O leite foi feito para bezerro. O leite de vaca foi feito para bezerro. O leite de ser humano foi feito para ser humano. Se você analisar na história, tomar leite é uma coisa recente, historicamente falando. Há 10 mil anos atrás, ninguém cuidava de vaca. O cara estava lá caçando, pescando. Ele não tinha vaca. Então é uma coisa que não era uma coisa comum, isso foi introduzido. O seu genoma não mudou porque você começou a tomar leite. Porque os países com alto consumo de leite e derivados, como é o caso dos Estados Unidos, têm maior incidência de osteoporose e fraturas ósseas. Se você olhar os estudos epidemiológicos, eu vou mostrar para vocês os dados, eu vou mostrar tudo isso. Nós vamos fazer um caminho aqui. Porque a grande maioria dos estudos não consegue demonstrar uma correlação positiva entre ingestão de cálcio na forma de produtos lácteos e um equilíbrio do cálcio no organismo. Eu digo a grande maioria, porque aqueles patrocinados, um ou outro, costumam mostrar alguma coisa. Porque os países com menor consumo de leite e derivados têm menor incidência de osteoporose e fraturas ósseas. Então no mundo é assim, onde toma mais leite, tem mais osteoporose, onde toma mais leite, tem mais fratura. Onde toma menos leite, tem menos osteoporose. Onde toma menos leite, tem menos fratura. E por incrível que pareça, a tônica que permanece é o seguinte: se eu tenho que tomar o leite por causa dos meus ossos. Alguém convenceu alguém em algum lugar sobre isso. Porque nós, humanos, somos a única espécie que toma leite de outra espécie. Além de nós sermos a única espécie que toma leite de outra espécie, nós somos a única espécie que toma leite quando adulto. Você nunca viu uma girafa mamando, ou um leão mamando quando adulto. A vaca come capim. Então não existe essa história de um animal adulto, um mamífero adulto, mamar. Toma leite. Isso é uma característica nossa, da espécie humana. É um fenômeno recente na história da humanidade. Certo?
Atualmente, as vacas leiteiras vivem apenas 6 em vez de 20 anos. E a produção de leite, comparada com há 50 anos, aumentou em 250%. Você deve estar questionando o que fez uma vaca hoje dar 250% de leite a mais do que dá antigamente, e o que faz uma vaca leiteira que vivia 20 anos dando leite, ela hoje é produtiva apenas por 6 anos e ela é mandada para o corte. Ela vai ser executada porque não dá mais. E você vai entender por que não dá mais. Tá? É muito importante você entender isso. Produtos lácteos não fazem parte da dieta na China, no Japão, no Vietnã ou Tailândia. No entanto, os habitantes desses países têm uma das mais baixas taxas de osteoporose e fratura óssea no mundo. Tá? Publicações e mais publicações. Eu estou colocando um aqui só para dizer que está ancorado, mas se você quiser 10, eu te dou 10. Eu não vou ficar enchendo meus slides só de referência. Então, e aí a cetônica, você fala, mas isso aqui está aí tão óbvio, por que ninguém presta atenção nisso, hein? Não, porque tem uma indústria por trás, claro. Os maiores consumidores de leite do mundo, a Austrália, a Nova Zelândia, a América do Norte, o Oeste Europeu, também têm a maior incidência de osteoporose e risco de fratura óssea. Ou seja, os que tomam menos têm menos, os que tomam mais têm mais. Então, tomar leite para osteoporose não tem nada a ver, pelo contrário, é prejudicial. Então, nós começamos a desmistificar esse mito de que você precisa de... Porque você fala com o paciente para parar de tomar leite e fala assim, mas onde é que eu vou obter meu cálcio? E como é que ficam meus ossos? Eu acho que é porque leite é branco, osso é branco, eles fazem uma associação, né? Eles pensam que aquilo vai direto para o osso, né? Só pode ser. O número de americanos diagnosticados com osteoporose aumentou 55% de 1995 a 2006. E a propaganda de tomar leite nos Estados Unidos é enorme. Ou seja, o estímulo, cada vez toma-se mais leite nos Estados Unidos e cada vez tem-se mais osteoporose. Então o pai, o filho, o neto, todo mundo acostumou ao seguinte, a importância do leite. Eles, claro, ingenuamente, pensam que o primeiro leite que sai do peito da vaca não é o leite que sai da caixinha. Esse é o grande problema. Porque o leite que sai do peito da vaca, apesar de todos os problemas que eu vou lhe mostrar aqui, ele pelo menos tem lactobacilos, entendeu? Ele tem uma flora que vai lhe ajudar na microbiota de alguma forma, mas quando ele passa pelo processo de pasteurização, aquilo sofre aquelas bactérias, muitas delas são mortas, todas, total, zero. O leite fica totalmente como se estivesse... estéril. E fica totalmente estéril. Isso aí faz uma diferença enorme. Além dos conservantes, além das desnaturações que ocorrem no processo da pasteurização. Você vê até o Hawk, eles fazem propaganda, isso é propaganda de televisão americana, onde o Hawk, que você lembra do Hawk, aquele cara, ele fica, o Hulk, né, que a gente chama aqui no Brasil, ele tinha o bigodinho de leite dele, pô. Ou dizendo que ele está forte assim. Olha lá, você não precisa falar nada. Por que ele ficou forte? Olha lá, porque ele tomou o leite dele hoje. Quer dizer, isso vai direto no inconsciente. Você não precisa falar nada. Ó. Você já tomou seu leite hoje? Aqui, ó. O Hulk já tomou. Você viu quanto que isso vai fazendo a lavagem cerebral? Os afro-americanos vivendo nos Estados Unidos, 75%, 3 em cada 4, têm intolerância à lactose. Os nativos americanos, os índios americanos, mais de 90% têm intolerância à lactose. E não é à toa que não existe leite, divulgação de leite no dia a dia na China, no Japão, na Coreia, porque mais de 95% dos asiáticos têm intolerância à lactose. Então isso aqui é uma verdade verdadeira, presente no nosso dia a dia. O ser humano para de fabricar lactose por volta dos 4, 5 anos de idade, em média. Começa a diminuir a produção de lactose. Vou mostrando o seguinte, você está ficando adulto, você está crescendo, você tem que parar de mamar, pô. Para de tomar leite, pô. Não há necessidade de você tomar leite a vida inteira. Já que não há necessidade de se produzir lactose a vida inteira. Então a produção de lactose começa. Você sabe que a Associação Mundial de Pediatria recomenda que você procure evitar ao máximo dar leite de vaca para um ser humano no primeiro ano de vida.
Isso é estabelecido no mundo inteiro. E depois de um ano, se precisar, se introduz, mas por um período de tempo. Alguns falam até 6 anos, alguns falam até 8, alguns falam até 9, mas na realidade a lactose começa a cair a produção dela aos 4 anos de idade. Leite não pode ser considerado um sports drink. Não previne osteoporose e possivelmente contribui para o desenvolvimento de doença cardiovascular e câncer de próstata. Provavelmente não, eu vou provar para você que é verdade, causa câncer de próstata, causa doença cardiovascular. Mas aqui eles estão sendo, mas aqui um comitê, o comitê dos médicos americanos, da medicina responsável, se reuniram em 2001, tem 10 anos, vai fazer 11 anos isso, se reuniram e disseram, ó, nós temos que fazer uma manifestação. Então eles foram de leve, não pode ser muito pesado, né? Eles foram de leve, dizer, ó, provavelmente, sabe, aquela conversa, para dizer se sai fora do processo. Osteoporose é uma doença pediátrica com consequências geriátricas. As mulheres que estão osteoporóticas hoje, isso começou lá aos 18 anos de idade, não foi ontem que manifestou. Ela usa do anticoncepcional lá nos 18 anos, durante 3, 4, 5, 10, 12, 20 anos, e aí começa o processo. Então, a doença começou muito tempo antes, e se manifesta na idade de 50, 60, 70 anos. Estudos demonstram que leite de vaca não protege seres humanos contra fraturas ósseas do modo como nos foi ensinado. De fato, o alto consumo pode aumentar o risco de fratura. Vocês estão vendo aqui que esse autor, etol, esse etol aqui que eu não coloquei, é o Walter Willett. O Walter C. Willett. O Dr. Walter Willett é um professor de Harvard, da Escola de Saúde Pública de Harvard. E ele, além disso, ele trabalha com os médicos também. Tem um estudo de médicos, profissionais da saúde, principalmente médicos, também mais de 50 mil, onde ele vem acompanhando. Então ele é uma autoridade nesse assunto e ele tem mais de 20 anos que ele acompanha essa correlação entre leite, entre cálcio, entre osteoporose. Ele é um indivíduo extremamente conservador, difícil de se extrair qualquer coisa dele, e ele está fazendo aqui, ó, isso aqui é um trabalho publicado, uma avaliação de 58 estudos, isso aqui é uma meta-análise, mostrou que não há relação entre o consumo de leite e os níveis de cálcio e a saúde óssea. Eu continuo lhe mostrando dados. E você deve começar a questionar, poxa, mas se tem tanto dado na literatura, mais recente, mais antigo, por que não existe isso? Por que tem essa propaganda? Por que as associações médicas estimulam a tomar o leite? Porque existe um lobby por trás. Só isso. O lobby é igual da indústria. Assim como tem a indústria farmacêutica, tem a indústria do leite. O que eu posso fazer? A indústria do leite. Então, eles acreditam que leite traz cálcio. O cálcio existente no leite da vaca é muito pobre. A biodisponibilidade dele é muito pequena. 32% do cálcio que está no leite é absorvido. 32%. A vaca não precisa de tomar leite para ter cálcio, ela come verde. Todo lugar onde tiver uma planta verde, lá tem cálcio. Muito mais bem disponível. A biodisponibilidade do cálcio que você come da verdura é muito maior do que a do leite. E a outra coisa errada. Então eu tenho um erro aqui, que nós temos que questionar, é que o leite traz o cálcio, que não é verdade. O cálcio do leite, a maioria não é absorvido. E a grande maioria... E o cálcio causando saúde óssea, que também não é verdade. Até pelo contrário, porque o cálcio, se ele não conseguisse segurar o osso, e ele para segurar o osso existem algumas exigências, precisa ter vitamina D3, precisa ter magnésio, e ele como não falta isso na maioria das pessoas, esse cálcio não fica aqui. Sabe para onde ele vai? Ele vai ser depositado nas artérias. Qual artéria? Coronária, aneurisma de aorta. Ele vai para esses lugares. Então, é a carótida. Então, o pessoal que está fazendo injeção de cálcio, você vai ver aqui, eu vou lhe mostrar estudos, na realidade eles vivem menos. Quem faz suplementação com cálcio sozinho, está dizendo, eu quero viver menos. E você vê isso na televisão, espalhado, tudo, todo mundo vendendo cálcio para o osso. Que é a maior mentira que tem. Sem falar dos outros problemas. Por exemplo, a caseína per se,
ela desenvolve alergia. A lactose desenvolve intolerância. Agora eu já estou conversando de outra história. Eu estou dando um exemplo de uma caseína. Eu tenho várias proteínas lácticas que têm o potencial de desencadear fenômenos alérgicos, que já é bem mais complicado. Vamos conversar um pouquinho sobre pasteurização. Então, Pasteur sugeriu que o leite devia de ser aquecido a uma temperatura de 71,7 graus centígrados por 15 segundos. E isso mataria todos os micróbios, as bactérias, aquela história da bactéria. Temos que ter medo de bactéria. E aí ele criou essa pasteurização que nós chamamos de padrão. Aí eles inventaram uma outra pasteurização, que é a temperatura altíssima, high temperature, onde você chega a 150 graus centígrados por 5 segundos. Quando você faz isso aqui, o leite se torna totalmente estéril. Aí você armazena ele fica até 180 dias na gôndola do supermercado. É o chamado longa-vida que você conhece. O longa-vida, ele passou por esse tipo de pasteurização, que é a ultrapasteurização, onde a desnaturação das proteínas é maior, porque não existe proteína com conjugação secundária e terciária que aguente essa temperatura, e aí sofre um processo de desnaturação proteica. E aqui está o leite longa-vida, que é um leite que é estranho, porque uma coisa que você vai tomar, que pode ficar até 6 meses fora da geladeira. Tem que ter alguma coisa estranha nisso, pô. Como é que pode? O leite fica 6 meses na gôndola do supermercado, não precisa pôr na geladeira, só depois que você abrir a caixinha. Então você vê que esse produto aí, ele é bem diferente do produto que sai do peito da vaca. Já é outro produto. Tá? O que coloca de conservante aí eu não sei, eles falam que não colocam, mas não sei. Se você olhar na literatura, e eu estou aqui só para resumi-la, não estou aqui para gastar tempo de mostrar um trabalho e outro, há enfermidades relacionadas com a ingesta de leite de vaca. Artrite, enxaqueca, dor nas costas, esclerose múltipla, acne, doença cardíaca, alergia, asma, câncer de próstata, câncer de mama, obesidade, doença de Parkinson, infertilidade, etc, 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 etc. E essa lista continua. Se você for ver na literatura, você tem um trabalho, tem outro trabalho, tem outro trabalho, tem outro trabalho sobre isso. Em geral, aqui, ó, lactase é produzida pelo corpo humano até a idade de 4 anos. Está no Nutrition and Diet Therapy. O Williams publicou isso, mostrando, ele fez um estudo mostrando que a partir dos 4 anos começa a cair. E a partir dos 9 não tem mais nada. Ou seja, teoricamente, o máximo que você podia tomar leite até os 8, 9 anos de idade, não tomando no primeiro ano. Então a intolerância à lactose é uma coisa, a alergia ao leite é outra. A intolerância à lactose é a sua inabilidade de transformar a lactose em galactose e glicose. Agora, a alergia ao leite não. A alergia ao leite tem uma lista. Você pode ser a caseína, ou seja, se o leite cria um anticorpo contra uma caseína da vida, e lá no seu pâncreas tem uma proteína que tem na cadeia de aminoácidos dela, tem um grupo de aminoácidos parecido com aquilo, com o grupo de aminoácidos que existe na caseína, aquele anticorpo agora não só vai atacar a caseína do leite, mas vai lá e ataca o seu pâncreas. E você desenvolve diabetes tipo 1. Então, a incidência de diabetes tipo 1 está relacionada com o consumo de leite. Ou seja, a proteína caseína tem proteínas primas semelhantes que estão no fígado, que estão no pâncreas, que estão em outras partes do corpo. Tá? Tem 52 anos que a gente sabe disso. Que muito leite causa infarto. Mas você não vê isso comentado todo dia. Provavelmente muitos de vocês estão escutando isso pela primeira vez. Está lá na literatura. No Circulation. Está publicado para o cardiologista ver, pô. Ordenhação de vaca. Esse é o grande problema. Enorme. Então o que acontece? Para fazer a vaca dar mais leite, uma vaca, se ela estiver dando leite agora, e ela já estiver grávida, quando ela desmamar esse bezerro, o outro já está pronto. Então eles tiveram a brilhante ideia de engravidar a vaca hoje, porque tudo é feito com inseminação artificial, e daqui 2 meses engravida ela de novo.
Você fala, mas já está grávida? Exatamente. Ela está grávida, o útero está perfeito para receber a gravidez, só não tem óvulo. Mas é por fecundação artificial. Eles vão lá e fecundam ela de novo. Então ela está sendo ordenhada e ela está grávida de novo. Só que quando ela fica grávida, tem placenta. E quando tem placenta, tem hormônio. Eu já falei para vocês que a produção de progesterona aumenta 20, 25 vezes numa mulher grávida. A produção de estriol aumenta 20 vezes numa mulher grávida. No caso da vaca, aumenta 33 vezes no leite. Eu não sei quanto que aumenta no sangue dela. O dado aqui é de leite, é no leite. Aumenta o estrona. Mesmo vocês que ainda não entraram comigo na área de hormônio, sabem que estrona é um hormônio não desejável. É um hormônio cancerígeno. Tanto é que eu não recomendo ninguém dar estrona nunca para ninguém. Pô. Chega os premarim da vida, que tinha estrona, que era a causa do câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, porque a égua, também igual a vaca, tem muito mais estrona. A mulher tem 10% de estrona, a vaca tem 80% de estrona. A égua tem 80%, 90% de estrona. O perfil hormonal da vaca é muito diferente do perfil hormonal da mulher. Mas como essa vaca agora está grávida, porque a produtividade do leite tem que aumentar, o produtor de leite tem que ganhar mais dinheiro, então ele agora aumenta no leite 33 vezes. Quer dizer, antigamente, quando você queria um leite bom, o fazendeiro falava, vai lá e toma no leite do peito da vaca. Não tem pasteurização, não tem intermediário, não tem nada. Não tem conservante, não tem nada. Você vai lá e toma. Fazia bem. Hoje, essa regra já não funciona mais. Porque mesmo se você pegar o leite do peito da vaca, ele já nasce estragado. Já não pode mais. Muito bem. A concentração de estrona no soro do leite de uma vaca não grávida, não prenhe, é de 30 picogramas por ml. De uma vaca prenhe entre 41 e 60 dias, é de 151 picogramas por ml. Uma vaca prenhe entre 220 e 240 dias, é de 1.000 picogramas por ml. Se você dividir 1.000 por 30, você vai ver que dá 33. Ou seja, houve um aumento de 33 vezes na concentração de estrona no leite. E isso não faz bem nem para mulher, nem para homem. Câncer de próstata, isso aqui é uma beleza para crescer. E para fazer prostática benigna, isso aqui é uma beleza para crescer. Câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, tudo isso causado aqui. Olha onde é que nós vamos chegar. E você está nem sabendo disso, como se isso não existisse para a gente. Não, qual o problema? Só faz a vaca engravidar. Qual o problema da vaca estar grávida dando leite? Não tem problema nenhum. Por isso que ela vai viver 6 anos ao invés de viver 20. Porque ela fica ali só para dar leite. Na hora daqui 6 anos depois, o que eles fazem? Eles matam ela e pronto. Põe outra no lugar, acabou a história. 33 vezes aqui, ó. Então fique sabendo disso. A Escola de Saúde Pública de Harvard diz que é o seguinte, que mulheres que tomam 2 ou mais copos de leite têm um aumento em 66% no risco de desenvolver câncer de ovário. Você sabe que câncer de ovário é uma patologia muito séria, difícil o tratamento, prognóstico horrível. Pois é, aumenta, que está aqui em inglês direitinho, aumenta em 66% a incidência de câncer de ovário naquelas mulheres que tomaram 2. Isso vem do estudo das Nurse Study, o estudo das enfermeiras, do Walter Willett. Existe uma correlação entre ingestão de leite e câncer de próstata. Uma não, muitas, porque tem vários estudos na literatura sobre produtos lácteos, cálcio, vitamina D e risco de próstata, câncer de próstata. A vitamina D é o contrário. Quanto mais baixos os níveis, maior é o risco. Quanto maiores os níveis, menor o risco. Porque a vitamina D, ela, entre outras coisas, ela é antiproliferativa. Ou seja, ela é anticâncer, ela é antimetástase, etc, etc, etc. Aqui eu tenho uma correlação. Aqui. Quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de esclerose múltipla. Você imagina, paciente com esclerose múltipla, o médico fala, você tem esclerose múltipla, você não tem cura. Cara, não tem cura, continua tomando leite.
ela continua desencadeando os processos autoimunes, causados pelaquela série de proteínas que você viu. Então, muitas começou por causa do leite, ela tem uma alergia ao leite, cria o anticorpo, o anticorpo vai e ataca a mielina dos nervos, desenvolve a esclerose múltipla. Você vê que existe uma correlação entre quanto mais leite você toma e quanto é a incidência por 100 mil de esclerose múltipla numa população. Isso está bem documentado, bem publicado. Então, não tem dúvida que eu tenho que remover o leite de pacientes com autismo. Existem estudos na literatura como é que a criança com autismo melhora na hora que você tira o leite. Pacientes com alergia, os mais variados, inclusive essas infecções, essas otites recorrentes, consequência do leite. Enxaquecas, quantas pessoas têm enxaqueca na vida, até que vai no médico e fala assim, por que você não tira o leite? Aí pronto, acabou a enxaqueca. Câncer, doenças neurodegenerativas, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, etc. E a osteoporose. É o contrário, você tem que remover. E não colocar. Não, você tem que tomar leite. Não, você tem que tirar o leite. Deixa eu agora entrar no processo da contaminação. O leite tem algo mais que qualquer outro alimento. Esse algo mais se chama contaminação. O leite está contaminado com perclorato. Sabe o que é perclorato? Combustível de foguete. Combustível de foguete. O foguete sobe, aquilo está no ar, cai na planta, cai no capim, a vaca vem, come, vai acumula no leite. Então eles encontram no leite, inclusive o leite materno, não é só o leite de vaca não. Perclorato, que é combustível de foguete. Tá? Que bloqueia a captação de iodo. Começa os problemas do hipotiroidismo com o leite. Retardamento de chama, essa substância que você usa que não deixa pegar fogo. Está no leite. Pesticidas, que você sabe muito bem que são disruptores endócrinos. Nós já conversamos sobre isso. Antibióticos. Por que antibióticos? Porque aquele peito que agora tira leite 2, 3 vezes por dia, ele desenvolve uma inflamação, ele desenvolve mastite. E eles enfiam antibiótico para tratar as mastite. E agora que eles enfiam antibiótico, aquele antibiótico vai para o leite. E a resistência bacteriana surge. Então, uma das causas dos antibióticos não estarem funcionando mais são as vacas. Porque eles dão tanto antibiótico para tratar as mastites da vaca. Você imagina uma vaca que produza 70, 80 litros por dia. Ela desenvolve uma mastite, meu filho, ela é muito mais bem tratada que você. Você chama o veterinário vem, não, vamos dar antibiótico, não pode perder tempo, não. E enquanto isso ela para de dar leite? Não, ela continua dando 70, 80 litros por dia, que agora serão contaminados com aqueles antibióticos. Substâncias radioativas encontradas no leite, hormônios, metais, bactérias, vitamina A e D acrescentado. Você vai falar assim, mas isso aqui é uma beleza. Não, não é assim. Não. Eu vou mostrar para vocês, um dia eu vou dar uma aula para vocês sobre os alimentos enriquecidos. Você vai levar um susto. Isso aqui está enriquecido com vitamina D. Primeiro que a vitamina D enriquecida no leite, não é grandes coisas, porque lá aquilo ali não é colecalciferol, aquilo ali é ergocalciferol, é vitamina D2, aquilo é vitamina D vegetal, o ser humano usa vitamina D3, aquilo não ajuda a gente em quase nada. Quer dizer, você ter um leite enriquecido em vitamina D, do ponto de vista de saúde, que não significa absolutamente nada, é só para vender mais e estratégia de marketing. Hormônios no leite. Nós temos 8 hormônios pituitários da vaca no leite. Nós temos 7 hormônios esteroidais da vaca no leite. Nós temos 6 hormônios tiroidianos da vaca no leite. Nós temos 11 fatores de crescimento. Porque o bezerro tem que crescer, ele tem que dobrar de tamanho em 47 dias. Então os fatores de crescimento são mais concentrados. Está tudo no leite. E fator de crescimento é proliferativo. Se um ambiente propício causa câncer. Todo fator de crescimento num ambiente propício, ele desenvolve a proliferação das células. Ele é proliferativo. E ele predispõe ao câncer. Já foram isolados no leite 59 hormônios distintos. Essa é o que a literatura mostra. Você faz análise de um leite que está aqui na mesa, ele tem em torno de 59 hormônios distintos, que não pertencem, nenhum deles pertence a você. Nenhum deles.
Tá? São hormônios bovinos que estão lá. Leite e saúde infantil. Faz bem ou faz mal? O Dr. Benjamin Spock, que você deve ouvir falar dele, que foi um grande pediatra famoso, né? Famosíssimo, famosa autoridade em saúde infantil, que está errado, cita no seu livro: leite de vaca causa perda intestinal de sangue, alergias, indigestão e contribui para alguns casos de diabetes juvenil. Alguns casos não, muitos. Então, leite e saúde infantil. Morte súbita, morte no berço, está associado à alergia por leite. Provavelmente você não ouviu falar nisso, porque ninguém fica divulgando isso. Mas se você for na literatura, eles já fizeram estudos de morte súbita em recém-nascido, em criança, e associaram com a alergia ao leite. A causa da morte súbita no berço é alergia ao leite. Asma. Quanto mais leite, mais asma na criança. Autismo. Nós já conversamos sobre isso. Inclusive, a Sumia já falou aí. Beta-casomorfina 7. Isso aqui está associado com esquizofrenia. O Dr. Robert Cade, que é um psiquiatra, ele faz estudo com isso, e ele mostrou que a beta-casomorfina 7, CMF7, que está no leite, pode desencadear, em alguns casos, esquizofrenia. Olha que coisa impressionante. Uma proteína que você está tomando do leite está causando em você um quadro esquizofrênico. Tira o leite, melhora a esquizofrenia. Tem casos relatados na literatura. O autismo, em 1970, você encontrava um caso em cada 10 mil crianças. Em 2005, você passou a encontrar um caso em cada 500 crianças. Em 2009, você tem um caso em cada 100 crianças. O número de crianças com autismo vem aumentando no mundo. E tem a ver, claro, com a nutrição, com a contaminação do leite, a contaminação do leite materno, e é 3 vezes mais comum em homens do que em mulheres. Porque talvez os homens, aqueles hormônios que estão lá no leite, são de vaca, são de fêmea, e nos machos estão recebendo. O leite causa infecção de ouvido. O tubo de Eustáquio da criança, não só ele é mais curto, como ele está mais na horizontal. Eu vou mostrar, eu tenho um slide aqui para mostrar para vocês. E por isso que a criança tem mais infecção de ouvido do que o adulto. Esse tubo de Eustáquio, depois, ele estica um pouco mais e muda o ângulo. Aí faz uma drenagem natural. Eczema, cólica, constipação, colite, diabetes tipo 1, obesidade. Por que obesidade? Porque é por causa dos fatores de crescimento que existem no leite, que são muitos. Comportamento e aprendizagem, prejudicando a aprendizagem, principalmente se você tem intolerância à lactose ou alergia a uma das proteínas, e o chamado bovine growth hormone. Agora vem outro problema sério. Seríssimo. Isso hoje é recombinante. Ou seja, ficou barato. Eu hoje, usando Escherichia coli, eu faço o RBGH. Você vai conversar com seus amigos veterinários, eles vão dizer para você, eu conheço um fazendeiro que usa Prozilac. O que é o Prozilac? É o nome comercial do Bovine Growth Hormone, com o DNA recombinante. Então, esse hormônio de crescimento, por que ele está no leite? Porque ele faz dar mais leite. O fazendeiro descobriu que se ele der Prozilac, se ele injetar na vaca cada 10 dias, uma injeçãozinha de Prozilac, a vaca aumenta a produção de leite. Só que para onde que vai esse hormônio de crescimento? Ele vai para o leite. Só que ele é um hormônio de crescimento bovino. Você começou a fazer uma modulação hormonal não bioidêntica. Só isso. Continua, você está fazendo uma reposição hormonal que não precisa, que você não pediu, não bioidêntica, com todas as suas consequências. Quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de diabetes. Olha aí, você vai na Finlândia, onde tem mais incidência de diabetes, olha, o consumo de leite é muito diferente do consumo de leite no Japão, onde também tem muito pouco diabetes. País que você vive, quanto mais a pessoa bebe leite, mais diabetes tipo 1 existe. É uma das causas. A outra é a contaminação do leite por bactérias que gostam de insulina. E elas vão lá nas ilhotas de Langerhans
e come a galinha de ovos de ouro. Ao invés de esperar produzir a insulina, elas comem, elas destroem o pâncreas. Esse é outro mecanismo que tem-se a hipótese que o leite brasileiro está contaminado. Tá? Seres humanos absorvem somente 32% do cálcio contido no leite de vaca. Ainda bem, que seria pior. Porque é o seguinte, quanto maior o consumo de leite, maior a incidência de câncer de mama. Aqui, ó. Se eu puser os países todos onde está sendo estudado, aqui está a Coreia, aqui, ó. Lá está aqui está a Holanda, aqui, ó. Você olha da Holanda para a Coreia, você vai ver, ó. Lá se toma, praticamente não se toma leite. A Holanda é um dos países do mundo onde mais se toma leite. A incidência de câncer de mama na Holanda é altíssimo. A incidência de câncer de... E assim vai, você faz qualquer correlação, você vai mostrar de todos os estudos apresentados até hoje, epidemiológicos, existe uma correlação na quantidade de leite que se toma e a incidência de câncer de mama. Aqui eu estou mostrando para você, quanto maior o consumo de caseína, maior a incidência de diabetes tipo 1, pela homologia. Tá? Homologia estrutural. Ou seja, quanto mais leite você toma, mais caseína tem. Enquanto isso aqui é rapaz com menos de 15 anos. Tá? Isso aqui é detalhe só para jovens. É onde aparece a diabetes tipo 1, na juventude, na adolescência. Tomou leite muito tempo e desencadeou o processo da diabetes tipo 1. Estudos prospectivos de longo prazo. Conclusão. Isso aqui tem vários estudos, aqui 1, 2, 3. A ingestão de leite de vaca e a suplementação com cálcio não mostram nenhum benefício na prevenção de fraturas ósseas. Aqui eu tenho, olha só, eu tenho dois grupos aqui. Eu tenho o grupo que, esse grupo aqui é o grupo placebo. Esse grupo aqui é o grupo que fez ingestão de cálcio, suplementação de cálcio. E aqui tem incidência de infarto do miocárdio. Conclusão, aquele grupo que fez suplementação com cálcio teve mais infarto do que o grupo que não suplementou. Você entende por quê? Porque o cálcio não é só você dar ele, não é só você absorver ele. Ele tem que ficar preso no osso. E tem truques para prendê-lo no osso. Se ele não ficar no osso, ele deposita na coronária. Ele cria problemas. Suplementação de cálcio em mulheres saudáveis, menopausadas, aumenta o risco de infarto do miocárdio. Eram mulheres saudáveis, menopausadas. O que a mulher faz na menopausa? Preciso tomar meu cálcio. Não é assim que ela fala para o médico? Doutor, o senhor não está me dando cálcio. Não, pode deixar que nós vamos começar a te dar cálcio agora. E o médico dá cálcio, mal sabendo que ele está aumentando o risco dela morrer mais cedo. Quem toma mais cálcio, suplementação de cálcio sozinho, morre mais cedo. Está aqui, ó. Aqui você tem, quanto maior a ingestão de cálcio, maior a incidência de fratura do quadril. Olha que coisa, pô. É o contrário, quando você toma o cálcio sozinho, você facilita o quadril quebrar. Olha lá, fratura de quadril. Aqui, olha aí, ó, tá aí, ó. Mais cálcio, mais fratura de quadril. Ah, isso aqui é fundamental. Não é só o cálcio, é a relação cálcio-magnésio. Então, eu tenho, por exemplo, a Finlândia, aqui, ó, tinha um lugar onde mais morria do coração. Tá? Era o lugar onde mais tinha doença cardíaca no mundo. Era a Finlândia. Não é mais. Eles criaram um sal lá, o Departamento de Saúde, onde eles aumentaram a concentração de magnésio, diminuíram a concentração de cálcio, puseram aquele sal para se vir na população, e isso caiu dramaticamente, mostrando a relação ideal cálcio-magnésio é no máximo 2:1. E no leite é 10:1, é mais que 10:1. Ou seja, o cálcio proveniente do leite, ele é maléfico. Porque ele não traz a relação com o magnésio. Você acabou criando um problema novo na sua vida que você não tinha. Porque você toma um copo de leite todo dia. Você agora aumentou a sua concentração de cálcio, sem aumentar a concentração de magnésio na mesma proporção, e o seu risco de morrer agora aumentou. Isso está aí na literatura disponível para você. Ó. A importância da relação cálcio-magnésio na dieta. E assim vai aqui. Quanto mais leite você toma, mais câncer de próstata você tem. Quanto mais leite você toma, mais câncer de próstata metastático você tem. Quanto mais leite você toma, mais câncer de próstata. Está tudo relacionado.
Câncer de próstata tem vários artigos. Tá? E aí eles publicam. Aí eles vão mostrando o seguinte aqui, ó. Quanto mais cálcio você ingere, mais câncer de próstata você tem. O N. Haynes, nos Estados Unidos, mostrou isso. Quanto maior o seu consumo de... Se você ingere 921 miligramas de cálcio por dia, a sua incidência de câncer de próstata é muito maior, 4, 5 vezes maior do que você toma 455. E aí na televisão está vendendo cálcio aí, você já viu que beleza? Não, você precisa tomar cálcio para a sua saúde. Até o médico receita, porque você quer mais. Né? Aqui, ó, ingestão de cálcio e câncer de próstata. De novo. Meta-análise entre câncer de próstata e consumo de leite. Dos 12 estudos na literatura, 10 mostraram que aumenta. Um não fez diferença e um deu uma pequena diminuição. 10 dos 12 na meta-análise mostraram que aumenta. A verdadeira causa da osteoporose. Já que o problema não é cálcio, o que é o problema? Primeiro que 85% a 90% do osso é proteína. Não é mineral. Segundo, produtos lácteos têm sido considerados alimentos saudáveis e isso, infelizmente, é apenas um mito. Quem falou isso foi o Campbell. O Campbell, para quem não lembra, é o autor do China Study, considerado o Grand Prix, o melhor estudo até hoje feito de epidemiologia no mundo, que gerou um livro chamado China Study, que tem inclusive traduzido para o português, Estudo da China, onde ele mostrou, durante 30 anos, ele que foi o cabeça disso tudo, é um americano, ele mostrou que isso aí é mito, tudo mito, mais um mostrando que é mito. Não faz sentido que tenhamos que depender a vida toda de leite de uma outra espécie para preencher nossas necessidades de cálcio. Isso não faz sentido. Osteoporose é causada por falta de cálcio? Não. Suplementação com cálcio é útil na prevenção de osteoporose? Não. O esqueleto é constituído de 2 tipos de osso. O cortical, que é o exterior, que representa 80% do osso, e o trabecular, que é o interior, que é 20%. É só no trabecular que tem a mineralização. E os estudos de cremação mostram que você vai pegar um jovem de 18 anos, com, sei lá, 1,80 m, pesa tanto. Pegar um indivíduo de 80 anos de idade, com 1,80 m, pesa a mesma coisa, e eles morreram, e você crema os dois, o que sobra de cinza é igual. Cinza, o que é? São os minerais. É o cálcio que ficou lá. Então ele mostra que, como é que pode? Que um indivíduo de 80 anos, 18, com a mesma altura, com o mesmo peso, na hora que você queima, o peso da cinza é a mesma. Então essa história de que tem menos cálcio à medida que o osso envelhece, não é verdadeiro, senão a cinza de 80 anos ele pesa menos que o de 18. Não tem estudos mostrando isso. Agora olha que interessante, ingestão de cálcio versus osteoporose. A China, olha aqui, a China ingere 544 miligramas por dia. Os Estados Unidos ingerem, em média, 1.143 miligramas. Osteoporose na China é extremamente rara. Osteoporose nos Estados Unidos é epidêmico. A China ingere menos da metade do cálcio ingerido nos Estados Unidos. A fonte é primariamente vegetal, em vez de láctea. E a incidência de osteoporose, apesar de ser epidêmica nos Estados Unidos, é um fenômeno raro na China. Então, o chinês ingere muito pouco cálcio e tem muito menos osteoporose que os Estados Unidos. Ironicamente, osteoporose ocorre com maior incidência nos países onde a ingestão de cálcio é maior, proveniente de produtos lácteos, onde vem de produtos lácteos. Suplementação com cálcio não modifica a evolução da osteoporose. Está sendo mostrado. Existe uma série de fatores que contribuem para a osteoporose. O álcool, o tabagismo, o excesso de açúcar, a anorexia, o hipertiroidismo, metais pesados, medicações as mais variadas, esterectomia, e você entende por quê, porque na hora que você fez esterectomia, você lesa, o ovário para de produzir progesterona, protege contra a osteoporose, cafeína em excesso, flúor, que é um problema sério, e inatividade física.
A preocupação com uma alimentação saudável é o tema hoje da coluna de Ciência e Tecnologia do Bom Dia Brasil. Você não sabia, mas já existe. E o nosso assunto é o leite. Vamos então falar com Márcio Gomes. Márcio, o que você descobriu? Ana Luísa, muita coisa que a gente acha que sabe, mas na verdade não sabe sobre leite. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no Zoológico do Rio de Janeiro, que sempre nos ajuda nas nossas reportagens. Nós estamos no recinto, no setor da fazendinha, que tem bicho doméstico. Tem galinha, tem pato, tem cabra e tem vaca. Tem a Salomé, a gente veio aqui para ordenhar ao vivo a Salomé, tirar leite ao vivo dela, mas tadinha, Salomé está sem leite, ela não tem filhote, está sem bezerro, então não está produzindo leite. Mas isso não atrapalhou a produção da nossa reportagem. Nós fomos até São Paulo conversar com uma especialista em leite. Existe uma especialista em leite e ela contou para a gente algumas características desse produto que tanta gente consome todos os dias. Você não sabia, mas já existe. Fomos até uma padaria na zona leste de São Paulo e em pouco tempo as perguntas começaram. No meu caso, seria ideal usar o semi-desnatado. Leite normal, o pediatra dela falou para dar uma vez por semana. Ao invés de colocar o leite desnatado, eu coloco leite de soja. Sim. Não sei se eu estou fazendo o correto. A professora Licínia dá aula numa faculdade de nutrição. Trabalha para uma associação que reúne produtores de leite, mas também faz seus próprios estudos, como se estivesse em casa. Esse laboratório da professora Licínia mais parece uma cozinha, igual a sua cozinha, igual a minha cozinha. Mas na verdade aqui não tem carne, não tem verdura, não tem legume. Olha lá, só tem leite. Aqui são feitas misturas, experiências e ela garante: o leite é um dos alimentos mais completos. Não só por seu valor proteico, mas por agregar vários tipos de nutrientes essenciais ao ser humano. Mas a gente fala isso para pessoas de todas as idades? De todas as idades. Em geral, aqui, ó, lactase é produzida pelo corpo humano até a idade de 4 anos. Está no Nutrition and Diet Therapy. O Williams publicou isso, mostrando, ele fez um estudo mostrando que a partir dos 4 anos começa a cair. E a partir dos 9 não tem mais nada. Ou seja, teoricamente, o máximo que você podia tomar leite até os 8, 9 anos de idade. Mostrando o seguinte: você está ficando adulto, você está crescendo, você tem que parar de mamar, pô. Para de tomar leite, pô. Não há necessidade de você tomar leite a vida inteira. Todos de olho no cálcio, mineral importante especialmente para idosos que podem ter ossos enfraquecidos com o tempo. Mulheres grávidas que precisam de mais cálcio para a formação do bebê e ainda para garantir o crescimento saudável das crianças. Os países com menor consumo de leite e derivados têm menor incidência de osteoporose e fraturas ósseas. Então no mundo é assim: onde toma mais leite, tem mais osteoporose; onde toma mais leite, tem mais fratura; onde toma menos leite, tem menos osteoporose; onde toma menos leite, tem menos fratura. E por incrível que pareça, a tônica que permanece é o seguinte: se eu tenho que tomar o leite por causa dos meus ossos. Alguém convenceu alguém em algum lugar sobre isso. Para substituir o leite, alguns apostam no cálcio de verduras e legumes. Mas não é tão simples assim, segundo a professora. Para a pessoa conseguir a mesma quantia que ela teria absorvido com uma xícara de leite, ela precisaria extrapolar no consumo de hortaliças, de vegetais, para conseguir chegar ao mesmo nível de absorção do leite. Um prato só não daria? Um prato só não daria. Uma avaliação de 58 estudos, isso aqui é uma meta-análise, mostrou que não há relação entre o consumo de leite e os níveis de cálcio e a saúde óssea. Eu continuo lhe mostrando dados. E você deve começar a questionar: poxa, mas se tem tanto dado na literatura, mais recente, mais antigo, por que não existe isso? Por que tem essa propaganda? Por que as associações médicas estimulam a tomar o leite? Porque existe um lobby por trás. Só isso. O lobby é igual da indústria. Assim como tem a indústria farmacêutica, tem a indústria do leite. O que eu posso fazer? A indústria do leite. Então, eles acreditam que leite traz cálcio. O cálcio existente no leite da vaca é muito pobre. A biodisponibilidade dele é muito pequena.
32% do cálcio que está no leite é absorvido. 32%. A vaca não precisa de tomar leite para ter cálcio, ela come verde. Todo lugar onde tiver uma planta verde, lá tem cálcio. Muito mais bem disponível. A biodisponibilidade do cálcio que você come da verdura é muito maior do que a do leite. E a outra coisa errada. Então eu tenho um erro aqui, que nós temos que questionar, é que o leite traz o cálcio, que não é verdade. O cálcio do leite, a maioria não é absorvido. E a grande maioria. E o cálcio causando saúde óssea, que também não é verdade. Até pelo contrário. Porque o cálcio, se ele não conseguisse segurar o osso, e ele para segurar o osso, existem algumas exigências, precisa ter vitamina D3, precisa ter magnésio. E ele, como não falta isso na maioria das pessoas, esse cálcio não fica aqui. Sabe para onde ele vai? Ele vai ser depositado nas artérias. Qual artéria? Coronária, aneurisma de aorta. Ele vai para esses lugares. Outra dúvida muito comum aparece exatamente na hora de comprar o leite e por causa da grande variedade de opções. Tem desnatado, semidesnatado, integral? Qual é o melhor? E aqui está o leite longa-vida, que é um leite que é estranho, porque uma coisa que você vai tomar, que pode ficar até 6 meses fora da geladeira. Tem que ter alguma coisa estranha nisso, pô. Como é que pode? O leite fica 6 meses na gôndola do supermercado, não precisa pôr na geladeira, só depois que você abrir a caixinha. Então você vê que esse produto aí, ele é bem diferente do produto que sai do peito da vaca. Já é outro produto. Tá? Aí eles inventaram uma outra pasteurização, que é a temperatura altíssima, high temperature, onde você chega a 150 graus centígrados por 5 segundos. Quando você faz isso aqui, o leite se torna totalmente estéril. Aí você armazena ele fica até 180 dias na gôndola do supermercado. É o chamado longa-vida que você conhece. O longa-vida, ele passou por esse tipo de pasteurização, que é a ultrapasteurização, onde a desnaturação das proteínas é maior, porque não existe proteína com conjugação secundária e terciária que aguente essa temperatura, e aí sofre um processo de desnaturação proteica. Eu li uma reportagem de uma médica nos Estados Unidos que teve câncer de mama, chegou a perder uma mama e por causa disso ela começou a pesquisar sobre a doença. E nessa pesquisa ela descobriu que o índice de câncer era baixíssimo na Índia. Aí ela se mudou para lá e começou a pesquisar por que o índice era baixo. É porque lá o consumo de leite de vaca é muito baixo. Aí ela, o que ela fez? Ela tirou tudo que era de leite, derivado de leite, da alimentação dela. No que eu li, deu a entender que o leite é como se fosse um alimento para o câncer. Não é que ele causa o câncer, é alimento. Por que isso? Porque é uma bobagem isso. É uma bobagem. E atrás dessa bobagem, muitas mulheres param de tomar leite e aí ficam com osteopenia, osteoporose, porque não vamos tirar cálcio de onde? Então nós começamos a desmistificar esse mito de que você precisa de... Porque você fala com o paciente para parar de tomar leite e fala assim, mas onde é que eu vou obter meu cálcio? E como é que ficam meus ossos? Eu acho que é porque leite é branco, o osso é branco, eles fazem uma associação, né? Eles pensam que aquilo vai direto para o osso, né? Só pode ser. O número de americanos diagnosticados com osteoporose aumentou 55% de 1995 a 2006. E a propaganda de tomar leite no Brasil dos Estados Unidos é enorme. Ou seja, o estímulo, cada vez toma-se mais leite nos Estados Unidos e cada vez tem-se mais osteoporose. Você precisa de 2 copos de leite por dia, pelo menos. Ou um copo de leite, um de iogurte, ou um copo de leite, uma fatia de queijo, porque senão você não consegue a quantidade de cálcio necessária. Se você olhar na literatura, e eu estou aqui só para resumi-la, não estou aqui para gastar tempo de mostrar um trabalho e outro, e outro, e outro, há enfermidades relacionadas com a ingesta de leite de vaca, artrite, enxaqueca,
dor nas costas, esclerose múltipla, acne, doença cardíaca, alergia, asma, câncer de próstata, câncer de mama, obesidade, doença de Parkinson, infertilidade, etc, 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 etc. E essa lista continua. Se você for ver na literatura, você tem um trabalho, tem outro trabalho, tem outro trabalho, tem outro trabalho sobre isso. O que acontece com esses livros é que essas pessoas criam teorias pessoais baseadas... Não tomam leite na Índia porque eles não comem na Índia, não tem comida. A população passa fome, uma grande parte da população. Os que têm uma vaquinha, a vaca é sagrada lá, por quê? Porque não pode matar mesmo, porque a vaca alimenta a família inteira, eles tomam leite sim. Eles são pobres demais. Não só na Índia existe essa baixa incidência de câncer de mama, no Japão também, na China também a incidência é muito mais baixa do que nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Eles têm outros tipos de câncer, não esse. Na verdade é que nós não sabemos o que causa câncer de mama. Era uma doença rara no começo do século passado, é uma doença muito prevalente hoje. Eu já falei para vocês que a produção de progesterona aumenta 20, 25 vezes numa mulher grávida. A produção de estriol aumenta 20 vezes numa mulher grávida. No caso da vaca, aumenta 33 vezes no leite. Eu não sei quanto que aumenta no sangue dela. O dado aqui é de leite, é no leite. Aumenta o estrona. Mesmo vocês que ainda não entraram comigo na área de hormônio, sabem que estrona é um hormônio não desejável. É um hormônio cancerígeno. Tanto é que eu não recomendo ninguém dar estrona nunca para ninguém, pô. Chega os Premarin da vida, que tinha estrona, que era a causa do câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário. Porque muito provavelmente está ligado ao fato de que as meninas do século passado entravam começavam a menstruar com 16, 17 anos de idade. Casavam aos 15, menstruavam aos 16, 17 e começavam a ter filhos, um depois do outro. Uma mulher, e aos 40 e poucos anos entrava na menopausa. Uma mulher, durante a vida inteira, tinha aí 40, 50 menstruações. Hoje começam a menstruar com 11 anos, 10 anos de idade às vezes, 12, e param de menstruar com 52, e tem um filho, tem 2. Uma mulher de hoje tem 400, 500 menstruações. Esse bombardeio hormonal na mama todo mês, sobe estrógeno, cai, sobe progesterona, cai. Isso essa é a principal causa da doença atribuída hoje. O perfil hormonal da vaca é muito diferente do perfil hormonal da mulher. Mas como essa vaca agora está grávida, porque a produtividade do leite tem que aumentar, o produtor de leite tem que ganhar mais dinheiro, então ele agora aumenta no leite 33 vezes. Muito bem. A concentração de estrona no soro do leite de uma vaca não grávida, não prenhe, é de 30 picogramas por ml. De uma vaca prenhe entre 41 e 60 dias, é de 151 picogramas por ml. De uma vaca prenhe entre 220 e 240 dias, é de 1000 picogramas por ml. Se você dividir 1000 por 30, você vai ver que dá 33. Ou seja, houve um aumento de 33 vezes na concentração de estrona no leite. E isso não faz bem nem para mulher, nem para homem. Câncer de próstata, isso aqui é uma beleza para crescer. E hiperplasia prostática benigna, isso aqui é uma beleza para crescer. Câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário, tudo isso causado aqui. Olha onde é que nós vamos chegar. E você está nem sabendo disso, como se isso não existisse para a gente. Portanto, fica aí o alerta. Esse alimento hoje não é confiável de jeito nenhum. Falo por experiência, como terapeuta, 17 anos testando isso, jamais se consegue aprovar o leite como alimento saudável hoje. E nem os derivados dele, infelizmente.